Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Ricardinho. Vamos lá, nossa quinta aula da geometria espacial. Vamos falar um pouquinho hoje sobre as pirâmides regulares. Então, toca a vinheta, vamos embora. Muito bem, senhores. O nosso papo hoje, eu considero pelo menos uma das figuras mais complicadas da geometria espacial, que é o estudo das pirâmides. Isso, logicamente, comparado com os prismas, os cilindros, cones e esferas. Bom, para que possamos entender pirâmide de maneira bem concreta, bem bacana, eu quero lembrar contigo três figuras regulares lá da geometria plana. Vamos dar uma relembradinha comigo lá. Vamos lá, bora aqui, ó. Você viu que lá no triângulo equilátero, né, eu tinha lá três lados iguais, três ângulos iguais, logicamente. Nós deduzimos para ti que por Pitágoras, a altura desse triângulo equilátero em função do lado L era calculado pela expressão L, raiz de 3 sobre 2, lembra disso? A área, você lembrava que em qualquer triângulo a área era a base a altura sobre 2, mas que no triângulo equilátero em função do lado L, a área você podia calcular por L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Lembra? A nossa famosa sequência 2, 3 e 4, né? Vamos lembrar assim, ó, 2, 3, 4, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa aqui é a área de um triângulo equilátero. Bom, aí tinha um tal de apótema, vê se você lembra, ó, que era a menor distância que ia do meio da figura até o ponto médio da base. Esse apótema ele sempre coincide com o raio da circunferência inscrita, lembra? Esse apótema você me provou na ocasião que era 1/3 da altura h. Então aqui, ó, se a altura h, digamos, vale 9, por exemplo, o apótema é 3. Se a altura vale 12, o apótema é 4. Então esse apótema que você vê aqui, ó, é 1/3 do L raiz de 3 sobre 2. E aí acaba que 1/3 de L raiz de 3 sobre 2 vai dar L raiz de 3 sobre 6. Então o L raiz de 3 sobre 6, a partir de agora, ó, é o apótema de um triângulo equilátero, ok? Muito bem. No quadrado, coisas para se gravar. Primeiro, área, vamos lembrar, L ao quadrado. Diagonal D, L raiz de 2, apótema. Gente, o apótema, aqui na verdade tá, essa diagonal está um pouco deslocada, ó, mas ela é para passar pelo centro da figura, tá? Então ela passa por esse centro aqui, ó, legal? O fato é que no quadrado o apótema, ele é metade do lado, ele é L sobre 2. Então esse apótema, por sinal, ó, ele coincide com esse raio R, tá? Então sempre que eu falo em apótema, a apótema de uma figura regular, ó, é sempre igual ao raio da circunferência nele inscrita. Legal? Muito bem. E no hexágono regular? Vamos lembrar que a sua área bastava pegar a área de um triângulo equilátero e multiplicar por 6. Joia. Apótema. Gente, apótema, como você acabou de ver aqui agora, ó, é exatamente igual ao raio R. Sendo assim, esse apótema, ó, ele acaba sendo a altura de um triângulo equilátero. Então ele coincide com o que você vê aqui, ó, L raiz de 3 sobre 2, ok? Para essa aula de hoje, eu quero que você lembre as áreas de cada figura regular, juntamente com os apótemas. Isso é necessário para você entender bem a aulinha de hoje. Então vamos agora às pirâmides. Gente, numa definição formal, tá? Eu tenho aqui que pirâmide é o seguinte. É a reunião de todos os segmentos de reta com extremidades no vértice V e outra extremidade no vértice, ou perdão, no polígono P que eu chamei aqui, ó. Nesse caso, o polígono P é um hexágono, podia ser aqui um triângulo, um quadrilátero, enfim. Tá? Entenda na prática, tá? Pirâmide se difere do prisma em que sentido? O prisma lá era um poliedro que tinha duas bases paralelas e iguais. A pirâmide ela vai possuir apenas uma única base. Então o que difere a pirâmide do prisma é isso. Prisma, duas bases. Pirâmide, uma base só. Legal? Essa base, logicamente, pode ser uma figura qualquer, pode ser um triângulo, um quadrilátero, um hexágono, pode ser o que for, ok? Muito bem. O nome da pirâmide se dá conforme a figura que vem na base. Se, digamos, a base é um triângulo, tu vai dizer que a pirâmide é triangular, pronto. Se a base, digamos, é um pentágono, a pirâmide é pentagonal. Agora, além disso, tá? A pirâmide será dita uma pirâmide regular se ela for uma pirâmide reta, e para vestibular vão ser, tá? E outra coisa a mais, a figura da base também tem que ser uma figura regular.
Então, quando a base, digamos, é um quadrado, você fala que a pirâmide é quadrangular regular. Quando a base for um hexágono regular, você me diz que a pirâmide é hexagonal regular. Eu vou chutar aqui um número por alto, tá? Mas 90% de questões de vestibular, quando cobra pirâmide, geralmente é de pirâmide regular, onde a base é uma figura regular. Geralmente o triângulo equilátero, o quadrado ou o hexágono regular. Por isso que é bacana você levar contigo a minha revisão do começo da aula de hoje. A revisão das figuras regulares. Joia? Muito bem, em cima disso, eu quero agora relembrar contigo os elementos de uma pirâmide. Vamos relembrar aqui, ó, 5 deles. Vem comigo para cá, vamos lá. Bora lá. Ó, primeiro elemento, senhores, os lados da base da pirâmide. Os lados da base, que aqui são 4 por sinal, é o que eu vou chamar aqui, ó, de aresta da base. E vou estar indicando pela letra L. Então grave lá que L vai ser a aresta da base. Então tá lá, ó. Pronto. As demais arestas que você está vendo aqui, ó, aresta VA, VB e assim por diante, é o que eu chamo de aresta lateral. E vou estar indicando por AL. Então entenda que AL é uma aresta lateral da pirâmide. Bom, distância que vai do vértice ao centro da base é o que eu chamo aqui, ó, de altura dessa pirâmide. Vamos supor uma pirâmide reta, ok? Então aqui temos uma altura H. Legal? Muito bem. Você repara que lá nos prismas, né? Se você está lembrado da terceira aula de geometria espacial, nós vimos que nos prismas retos, a aresta lateral ela é igual à altura, né? Coisa que não é igual aqui, ó. Na pirâmide, o H não é igual a L, ok? Muito bem. 2 apótemas que me interessam. Primeiro, o apótema da base. É a distância que vai do ponto O até o ponto médio de um dos lados. Esse segmento aqui em vermelho é o que eu chamo então de apótema da base. E vou estar indicando por AB. Não confunda AB com a aresta da base, tá? AB é o apótema da base. Está aqui embaixo, tá vendo? Bom, e por fim nós temos o chamado apótema da pirâmide. Gente, o que é o tal do apótema da pirâmide? Se você olhar para a figurinha aqui, ó, você consegue observar que o apótema da pirâmide ele acaba sendo a altura de uma face lateral. Então, se você olha uma pirâmide de frente, tá? Você está vendo a Kelps de frente, por exemplo. Se você olha ela de maneira frontal, você vê na face lateral um triângulo. Esse triângulo tem uma altura, e essa altura, ó, é o apótema da pirâmide. Legal? Eu queria só agora destacar contigo uma coisa aqui que é perigoso de você errar, tá? Qual é a relação, meus amigos, que esse apótema da base tem aqui, ó, com o lado L? Vamos supor, aqui o lado L vale 10. Quanto seria o apótema da base? Aí você vai dizer, é 5. Nesse caso aqui em específico, até é. É porque a base é um quadrado, senhores. E você acabou de ver no começo da aula de hoje que o apótema de um quadrado era meio lado, realmente. Agora, vamos supor a seguinte situação, ó. Vamos supor aqui que a base, ó, digamos, é um triângulo. Se a base é um triângulo, meus amigos, você pode perceber aqui que o apótema, olha aqui, tá vendo? O apótema, ele não é meio lado. Ele era 1/3 da altura. Eu vou até voltar aqui um pouquinho o nosso slide, aqui um pouquinho, para que você possa ver ele melhor. Opa, aqui, ó. Ó, você está vendo que nesse caso aqui, o apótema da pirâmide, ó, ou perdão, da base, ó, ele é aquele 1/3 do H, tu lembra disso? Então esse aqui, ó, é aquele 1/3 do L raiz de 3 sobre 2. Agora realmente, ó, quando a base é um quadrado, ó, o apótema da base é meio lado, justo? Agora quando a base for um hexágono regular, vamos montar lá o hexágono regular, ó, repare que o apótemo ó, era aquela altura do triângulo equilátero, lembra? L raiz de 3 sobre 2. Então, a apótema da base depende de quem é a tua base. Vamos rezar muito para a base ser um quadrado. Porque quando a base é um quadrado, beleza, o apótema da base é meio lado. Então ficou show de bola, ok? Então a apótema da base depende de quem vai ser a minha base, ok? Vamos em frente aqui, vamos tocar o baile em frente? Eu quero agora mostrar para ti 3 relações auxiliares que você pode retirar pelo Teorema de Pitágoras. A primeira relação, se você observar bem, ó, ela vem desse triângulo aqui piscando, tá vendo? Ó? Do triângulo formado pelo apótema da pirâmide,
o apótema da base e a altura dela. Aqui por Pitágoras aparece que o apótema da pirâmide ao quadrado é igual à altura ao quadrado mais a apótema da base ao quadrado. Tenta cavucar para mim aí, meus amigos, mais um triângulo retângulo para que eu possa aplicar Pitágoras. Vê se você consegue ver aí, vamos lá. Conseguiu ver? Ó, o outro é o triângulo retângulo aqui, meus amigos, ó. VAM. Qual? O VAM. Quer ver? Olha aqui, ó. Aqui ele está um pouco mais destacado, tá vendo? No triângulo cinza, esse ângulo aqui, ó, é um ângulo reto, certo? Ó, um ângulo reto. Repara que nele a hipotenusa é o AL, a aresta lateral. O apótema da pirâmide é um dos catetos e o outro, ó, é metade do lado L, é L sobre 2. Então aqui por Pitágoras teremos AL ao quadrado igual a P quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Legal? Muito bem, e uma terceira relação, e essa é um pouco mais talvez chatinha de ser vista, embora não impossível, seja olhar um triângulo daqui, quer ver? Ó, vamos lá. Ó, repara comigo aqui, tá vendo? Do vértice A até o ponto O temos a altura da pirâmide, ok? A altura H dela. Ó, de V até A nós temos o... Aqui, gente, é aresta lateral, tá? Aqui veio errado, aqui é aresta lateral, ó. O animal que digitou isso aqui, que por sinal fui eu, botou errado, tá? Então aqui é a L, beleza? E de O até A. Gente, o que vem a ser o segmento que vai de A até O? Ou de O até A? Isso aqui, para essa figura aqui em específico, ó, é metade da diagonal de um quadrado, certo? Mas isso porque a base é um quadrado. Mas se aquilo ali for uma figura qualquer, um triângulo, um equilátero, um hexágono, sei lá o quê, aquilo ali, gente, representa o raio da circunferência que circunscreve a base. Então, de novo, tá? Se a base for um quadrado, o segmento OA é metade da diagonal do quadrado, ou seja, é L raiz de 2, dividido por 2. Mas isso porque a base é um quadrado. Se não for esse raio aqui, ó, ou perdão, esse segmento aqui, é o raio da circunferência que circunscreve essa base. Então, ali para o Pitágoras, ó, vem que AL, aqui, gente, é AL, tá? Aqui tá errado, aqui é AL ao quadrado igual a H quadrado mais R ao quadrado. Joia, meus amigos? Muito bem, ó, repara que aqui, ó, tá vendo? Ó, o segmento VA, ele é AL, né? E não AP. O AL é a aresta lateral. Pois bem, bom, vistas as relações auxiliares da pirâmide, então vamos só arrumar aqui, que aqui veio errado também, ó. Vamos até arrumar isso aqui, ó. Bom, vamos botar aqui um Lzinho por cima, para que você não se confunda, tá? Aqui, ó, eu até ia abrir o arquivo, mas vai ficar mais trabalhoso ainda, ok? Muito bem, meus queridos, vamos agora falar um pouquinho sobre as fórmulas da pirâmide. Vamos começar aqui, ó, pelas áreas da pirâmide. Nós temos 3 tipos de áreas: área da base, área lateral e área total. E depois, futuramente, eu vou calcular contigo o volume da pirâmide. Primeira fórmula, área da base da pirâmide. Gente, área da base, a resposta é: depende de quem é a base. Se a pirâmide for triangular regular, por exemplo, a base é um triângulo equilátero. E aí a área da base vai ser a área do triângulo equilátero da base, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Agora, se a base é um quadrado, como geralmente é, a área da base será L ao quadrado. E se a base for um hexágono regular, a área da base é 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ok? Tudo isso aqui, gente, vem lá da geometria plana, tá? Então não adianta você querer entender pirâmide ou qualquer tipo de figura espacial sem ter uma boa base da geometria plana. Então não deixe de assistir aos vídeos lá no site também, tá? Principalmente a aula sobre polígonos regulares, que eu acho que é a antepenúltima aula do curso de geometria plana. Depois dá uma conferidinha lá, por gentileza. Bom, segunda área. Área lateral da pirâmide, meus amigos. E aí, ó, área lateral, deixa eu só arrumar aqui de novo, porque agora aqui em outro slide, aqui também veio errado, aqui é a L, maravilha, ó. Pronto. Muito bem, senhores. E agora vamos lá. Área lateral da pirâmide. Quando eu falo em área lateral, eu vou olhar o quê? Para as paredes da pirâmide. Se eu olho para as paredes da pirâmide, ó, veja lá comigo, eu estou enxergando a região aqui em azul, um triângulo isósceles. A princípio, ó, eu tenho aqui, ó, L, aqui, ó, VA é a L, VB também seria a L, e a altura para esse triângulo seria o apótema da pirâmide. Gente, diz para mim, como é que você calcula a área de um triângulo?
Aí tu vai dizer, professor, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Não. Isso aqui, ó, é se o triângulo for um triângulo equilátero. Se o triângulo não for equilátero, a área é o feijão com arroz, é base e altura sobre 2. Ponto final. Então aqui, ó, a área desse triangulinho VAB é base, que é L, a altura, que é AP, dividido por 2. Então isso, ó, é a área de uma face. Então a área de somente uma única face fica assim, ó, L vezes AP sobre 2. Bom, aí lógico, você vai pegar esse resultado e vai multiplicar pelo número de faces laterais da pirâmide. Se é aqui embaixo, ó, são 3. Se é aqui, são 4. Se é aqui, são 6. Então pega a área de uma face e multiplica pelo número de faces. Se é na triangular, são 3. Na quadrangular, são 4. Na hexagonal, são 6. Ok? Bom, área total. Agora é um pouco de bom senso, né? A área total é tudo que há na pirâmide. Senhores, a pirâmide tem só uma base. Então você calcula a área da base mais a área lateral. E isso me dá a área total da pirâmide. Agora, se a pergunta for quanto cabe, quanto comporta, capacidade, isso você calcula, senhores, pelo volume. Embora a fórmula do volume até venha em algumas provas de vestibular, como a UFSC, a UDESC e tal, eu quero te mostrar aqui, experimentalmente, se tem a seguinte demonstração. Dá uma acompanhadinha comigo aqui, ó, nessa situação aqui que irá vir. Ó, aqui, ó. Opa. Aqui eu tenho 3 pirâmides, senhores, ó, repara, 3 pirâmides de mesma base e mesma altura que um prisma aqui à tua direita. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho 3 pirâmides cheias. Se eu pegar a água de cada uma delas e jogar nesse prisma aqui, meus amigos, ó, você vai reparar que o prisma, ele enche por completo. Então isso meio que prova experimentalmente o fato de que o volume de uma pirâmide é a terça parte do volume de um prisma. Então você repara que esse experimento ele foi feito, ó, com 3 pirâmides de mesma altura e mesma base que o prisma à tua direita. Então provou-se experimentalmente que o volume da pirâmide é a terça parte do volume de um prisma. Isso, lógico, é válido para uma pirâmide de base quadrada, triangular, pode ser o que for. Então demonstramos aqui, ó, experimentalmente o fato de que o volume da pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Então esse, a partir de agora, é o volume da pirâmide, ok? Muito bem, vamos dar uma espiadinha em como é que isso pode cair para ti em prova. Vamos lá, acompanhe comigo. Primeira situação. Leia a questão, veja de que se trata. Ele fala que, dado uma pirâmide hexagonal regular, cuja altura mede 6 metros, ou perdão, 6 centímetros, e o perímetro da base 12 centímetros, determine o volume dessa pirâmide. Vamos lá, comigo, vai. Nós temos aqui uma PHR, uma pirâmide hexagonal regular, ok? Nessa pirâmide, repara que o perímetro da base é 12 centímetros. Gente, como a base vai ser um hexágono, então quer dizer que os 6 lados somados dão 12. Então, logicamente, cada lado vai ser o quê? Vai ser 2 centímetros, não é isso? Ó? Então, são 6 lados valendo 12, então cada lado vai valer 2 centímetros. A altura mede 6. Show de bola. Eu peço o volume dessa pirâmide. Pois bem, o volume de qualquer pirâmide, pode ser triangular, hexagonal, pode ser o que for, é sempre a área da base vezes a altura sobre 3. Essa fórmula aqui, ó, vale para toda e qualquer pirâmide. O que muda, meus amigos, é a passagem da linha 1 para a linha 2, que é quando eu abro a área da base. A área da base, logicamente, depende de quem é a base. Como a pirâmide é hexagonal regular, a base é um hexágono regular. Então aqui, ó, vai aparecer para mim 6 L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a área de um hexágono regular. Ok? Repara, tenho L, tenho que vale 2, tenho H, tenho que vale 6. Então agora substitui. Vai ficar então 6 vezes 2 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, vezes H, que é 6, tudo sobre 3, ó. Repara que o 4 de cima com 4 de baixo vai morrer, ó. Morreu. Pronto. 6 vezes 6 dá 36, dividido por 3 dá 12. 12 raiz de 3 centímetros cúbicos. Então, esse é o volume dessa pirâmide hexagonal regular. Ok, meus amigos? No segundo momento, acompanha lá comigo agora a segunda situação. Veja lá.
Uma pirâmide quadrangular regular tem 4 metros de altura e a aresta da base mede 6 metros. Determine a área total dessa pirâmide. Então, primeira coisa a se ver. A pirâmide é quadrangular regular. Então, escreva lá, ó, bota lá uma PQR. Pirâmide quadrangular regular. A altura mede 4 metros, veja lá, e a aresta da base, 6 metros. A aresta da base é ao lado da base. Então, a pirâmide, ó, ela tem esse formatinho aqui, tá vendo? Ó? Pronto. Aí eu lhe peço, a área total dessa pirâmide. Gente, a área total de uma pirâmide, pode ser ela quadrangular, hexagonal, pode ser o que for, ó, é tudo que ela tem. É SB mais SL, é a área da base que ela tem, mais a área lateral. Aí, lógico, o que muda de questão para questão, ó, é a passagem da linha 1 para a linha 2. Foi que nem a anterior aqui, ó. O que mudou daqui para cá, por exemplo, ó, foi a pirâmide que eu tenho. Como aqui a pirâmide é quadrangular, meus amigos, ó, no caso regular, a área da base eu boto L ao quadrado. Maravilha, porque a base é um quadrado. Agora, meus queridos, me diga, a área lateral vai ser o quê? Vai ser a área de uma face lateral. Lembra comigo aqui, ó? No caso, lembra, ó, aqui a figurinha vermelha, tá vendo? Ó, vai ser L vezes o apótema da pirâmide sobre 2. Isso, área de uma face. Vou multiplicar por 4 faces. Nesse caso, esse N, ó, que tá aqui, ó, é 4. Aí, repara, eu tenho L? Tenho que vale 6. Então, 6 vem aqui, ó, e aqui também. O que eu não tenho, meus amigos, é esse apótema da pirâmide. Posso ter? Posso, facilmente. Vamos aplicar uma das relações auxiliares que você viu na aula de hoje. Vamos perceber que, como a base é um quadrado, Deus é Pai, o apótema da base, ó, vai ser metade do lado, ó. Se tudo isso aqui vale 6, o apótema da base, que é isso aqui, ó, tá vendo, ó, é 3. Então aqui é 3, aqui é 4, ó, a altura é 4, e o apótema da pirâmide tá louco para se entregar por Pitágoras. Então, por Pitágoras, você vai acusar que esse apótema da pirâmide é igual a 5. É o triângulo retângulo famoso, né? 3, 4, 5. Então, agora pega o AP e joga aqui, ó. Pronto. E aí, agora você matou com isso a questão. Então, a área total vem 6 ao quadrado. Vamos lá, então, ó. 6 ao quadrado, ó. Vamos lá. Mais 4 vezes o L, que vale 6. O AP, que acabou de dar 5, sobre 2. Essa continha vai dar 96 metros quadrados. Então, essa é a área total desta pirâmide. Ok, meus amigos? Muito bem. E para finalizar nosso bate-bola de hoje, eu quero que você dê uma espiadinha numa questãozinha aqui, que ela serve de modelo para outras que vem na tua apostila, tá? Que é quando a pirâmide vem aberta. Vamos dar uma espiadinha aqui, ó. Nessa questãozinha aqui, ó. Eu quero que você esqueça um pouquinho essa pirâmide que tá aqui ao lado, tá? Essa rosinha aqui, ó. Essa aqui eu vou usar como exemplo depois, só para depois fechar a pirâmide. A figura original, a questão original, ela vem assim, ó. Abaixo segue a planificação de uma pirâmide quadrangular regular. Determine o volume dessa pirâmide. Então temos aqui uma pirâmide aberta. Ó, repara que a base dela é um quadrado de lado 16, né? E as faces laterais, você repara aqui, ó, são triângulos, a princípio isósceles, né? Porque esse lado aqui é igual a esse lado aqui, onde a altura deles é 10 centímetros. Meus amigos, nessa brincadeira aqui, ó, eu quero que você me diga. O lado da base, a aresta da base, tá fácil ver que é o 16. Agora, talvez o que tá difícil de ver ali, ó, é o papel que o 10 faz. Aquele 10, meus amigos, ao fechar a pirâmide, ele vai ser o quê? Vamos entender que esse 10 que você está vendo aqui, meus amigos, ó, é esse segmento aqui, ó. Ó, tá vendo aqui daqui até aqui, ó, o pretinho? Tá vendo aqui, ó? Esse cara é 10. A hora que eu pego essa pirâmide, ó, e começo a fechar, olha onde é que o 10 vai parar. Vamos lá, vamos fechar a bichinha ali, ó. Ali vale 10, tá vendo, ó? 10, 10, ó, tá vendo? Agora eu vou fechar a pirâmide. Vai fechar. Fechou! Quando fechou, ó, o 10 virou o quê? Virou, ó, o apótema da pirâmide, ó. Esse cara aqui, ó. É pra ser reto? Tá? Vai ser igual a 10. Então a pirâmide fechada me dá uma ideia de que aquele 10 faz papel de apótema da pirâmide. O Lzinho é o 16. Agora o volume da pirâmide, ó, vem por área da base, a altura sobre 3. Aí lógico, faltou a altura? Faltou, ó. Aí eu venho aqui nesse triângulo retângulo aqui, meus amigos, ó,
e aplico o bom e velho Pitágoras. E aí vem, ó, a apótema da pirâmide ao quadrado é igual a apótema da base ao quadrado mais a altura ao quadrado. Tá ali, ó. Beleza? Então aqui, vamos lá. A P eu sei que é 10. O H tá louco para se entregar. E o apótema da base. Como a base é quadrado, ó, então a apótema da base é meio lado. Se aqui é 16, ali então é 8, ok? Muito bem. Então, resolvendo por Pitágoras, tu vai chegar aqui num H quadrado igual a 36, o que vai dar H igual a 6, ok? Resolva ali e chegue a H igual a 6. E agora o volume da pirâmide, acena como a área da base vezes a altura dividido por 3. Pois bem, como a base é um quadrado, a área da base será L ao quadrado, ok? Vamos lá então, ó, o L é 16, vamos botar lá então, ó, 16 ao quadrado, a altura que deu 6 sobre 3. Essa continha, se fizer com carinho aqui, ó, vai chegar, ó, 6 por 3 vai dar 2, né? Aí vai ficar 2 vezes 256, vai dar 512 centímetros cúbicos. Ok, meus amigos? Assim, ó, boa parte de questões de vestibular, tá, de Enem, o que se cobra é a pirâmide de base quadrada, como eu já falei para ti. Agora, às vezes, tá, o cara mete um tal de tetraedro regular na jogada. O que é o tal do tetraedro regular, gente? É uma pirâmide especial. É uma pirâmide que tem esse formatinho aqui, ó. Vamos dar uma espiadinha aqui, ó. Olha aqui comigo, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é um tetraedro regular. Primeiro, tetra vem de 4, né? Então são 4 faces. 4 faces regulares. Entenda, meus queridos, que o tetraedro regular, ele equivale a 4 triângulos equiláteros. Anota na tua apostila, no teu caderninho aí, ó. Tetraedro regular equivale a 4 triângulos equiláteros. 1 na base e 3 laterais. Lembra comigo aqui, ó, eu vou até voltar aqui um slide anterior, rapidinho aqui, ó. Só para colocar aqui para ti um resuminho, ó, do triângulo equilátero. Vamos relembrar aqui comigo, ó. Vamos tentar desenhar aqui no mouse, vai. Aqui, ó, L, L e L, tá? Ó, 3 lados iguais. Vamos lembrar a área, ó. A área é 2, 3 e 4. Lembra disso, ó? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Essa é a área. Para calcular a altura, você fazia o que, lembra? Ó, joga esses dois aqui, gente, ó, para frente, ó. Se eu jogar o 2 para frente e simplificar 4 de baixo, eu vou chegar na altura igual a L raiz de 3 sobre 2. Lógico, a prova disso aqui não é assim, tá? Você faz por Pitágoras. Mas agora, só para você gravar a coisa, grava assim. E esse carinha aqui, ó, esse tal de apótema, lembra, ó? O apótema era a terça parte dessa alturinha aqui, ó. Então vamos lembrar que o apótema do triângulo equilátero, ele é 1/3 do H. 1/3 da altura H. Então é 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Até por sinal, 1/3 disso aqui, ó, se você fizer, vai ficar L raiz de 3 sobre 6, ok? Gente, infelizmente, tá, parece que isso aqui é um bocado de fórmulas e realmente são, tá? Mas é que uma deriva da outra. Se você sabe deduzir uma, as demais vêm aí por consequência. O fato é que, sem elas, talvez fique um pouco difícil entender o tetraedro regular. Não que caia muito, mas se cair, fica ligado. Vamos então a ele. Aqui, ó. Temos lá, então, um tetraedro regular, com aresta 12 centímetros, e eu peço a altura do tetraedro e também o volume dele. Bom, primeiro, a altura. Vamos colocar aqui os lados, ó, 12, 12, 12, né? E aqui a altura H. Legal? Bom, para calcular essa altura H, ó, eu vou fechar aqui um triângulo retângulo, ó. Eu vou fechar aqui um triângulo retângulo, tá vendo aqui, ó? Maravilha. Nesse triângulo retângulo temos lá o apótema da base, certo? Temos aqui, ó, o apótema da pirâmide aqui em verde, tá vendo, ó? E temos a altura H. Joia? Bom, então agora a brincadeira é trabalhar com esse triângulo retângulo, que por Pitágoras aparece que AP ao quadrado é igual a H quadrado mais AB quadrado. Agora a questão é, se eu tenho um lado L que é 12, como é que eu acho esse AP, esse AB, e aí? Gente, se você observar bem, ó, o AB é o apótema de quem? É o apótema do triângulo equilátero. Lembra que você acabou de ver, ó, o apótema do triângulo equilátero era 1/3 de L raiz de 3 sobre 2. Então era lá L raiz de 3 sobre 6, lembra? Então aqui, ó, 1/3 do L raiz de 3 sobre 2. Como o lado do triângulo equilátero é 12, ó, então aqui aparece 1/3 de 12 raiz de 3 sobre 2. Onde essa continha vai me dar um apótema da base igual a 2 raiz de 3.
Então, o AB já foi. O AB já é 2 raiz de 3. E o AP? Gente, se você notar o AP, ó, o apótema da pirâmide nesse caso aqui, ó, ele é a própria altura de um triângulo equilátero. Visto que no tetraedro regular, todas as faces são triângulos equiláteros. Então, esse AP, gente, nada mais é ó, que a altura de um triângulo equilátero. Pois bem, e a altura de um triângulo equilátero, como você viu agora há pouco, era L raiz de 3 sobre 2. Então, como o lado é 12, aqui vem 12 raiz de 3 sobre 2, o que vai dar 6 raiz de 3. Pronto. Tendo o AP e o AB, o H vai se entregar por Pitágoras tranquilamente aqui, ó. Então, ao fazer o cálculo aqui, você vai chegar em... Aqui vai ficar 36 vezes 3, vai dar 108. Aqui vai ficar 4 vezes 3, vai ficar 12. Ao efetuar aqui o cálculo, você vai chegar numa altura igual a raiz de 96. E ao simplificar, vai ficar 4 raiz de 6, ok? Visto ali que 96, você pode falar que é 16 vezes 6, né? A matemática agora básica fica por tua conta, beleza? Muito bem, então a altura foi. Agora, o volume. Gente, o volume de um tetraedro nada mais é do que o volume de uma pirâmide. O volume de uma pirâmide é a área da base vezes a altura sobre 3. Agora, o detalhe é que na base aparece um triângulo equilátero. Então, onde tem o SB, eu boto a área de um triângulo equilátero, que é L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Pronto, ó. Então, ficou a área da base, tá vendo aqui, ó, vezes a altura, dividido por 3. Onde tem L, eu jogo a aresta da base, que é 12. O H, eu achei aqui em cima 4 raiz de 6 e efetuo o cálculo. Gente, ao resolver essa coisa aí estapafúrdia, tá? Ao simplificar aqui, cortar lá, blá, 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 simplificar as raízes, você vai chegar num volume, pode confiar em mim, igual a... O que vai dar aquilo ali? Vai dar 144 raiz de 2 centímetros cúbicos. Então, esse vai ser o volume desse tetraedro, ok? Talvez no teu material didático tenha um tópico ali específico sobre o tetraedro regular. Deve ter. E lá eu deduzo para ti volumes, alturas e áreas de um tetraedro regular de maneira genérica e literal. Ou seja, eu crio um tetraedro aqui, meus amigos, ó, em que a aresta dele é uma aresta genérica. A, por exemplo, aqui, ó, um L qualquer, enfim. A partir disso, ó, eu provo por Pitágoras de forma genérica que a altura desse tetraedro, meus amigos, pode ser calculada pela expressão lado raiz de 6 sobre 3. Quer ver como dá certo? Se você pegar esse lado L aqui que vale 12, ó, e botar aqui, ó, 12 dividido por 3 dá 4. 4 raiz de 6. Que é o que deu aqui, tá vendo, ó? Beleza? É que isso aqui, ó, é uma maneira genérica de aplicar Pitágoras, nesse caso aqui, de modo geral, ok? Aí vamos lá. Área total, meus amigos. Gente, área total é um pouco de bom senso, né? O tetraedro regular, ele equivale a 4 triângulos equiláteros. Então, pega a área de 1, que é lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, e multiplica por 4. Só isso. Aí, lógico, ó, 4 com 4 vai cortar, ó, e vai ficar só o a quadrado, raiz de 3. Então, essa é a área total de um tetraedro regular de aresta genérica A. E o volume também, se eu fizer de forma genérica e literal, colocando aqui, ao invés de 12, colocando aqui um A qualquer, por exemplo, eu provo que esse volume vai ser lado ao cubo, raiz de 2 sobre o 12. Se você colocar o 12, ó, o 12 que está aqui, tá vendo? Ó, aqui, ó, 12 ao cubo por 12 na 1, vai ficar 12 ao quadrado, que é 144. 144 raiz de 2, que foi o que deu aqui embaixo, tá vendo? Ó? Então essas aqui são as fórmulas genéricas do tetraedro regular. Lógico, decorar isso é difícil? Muito, acho que é muito difícil. Mas se conseguir, você evita fazer tanta conta no tetraedro regular em específico. Moçada, eu considero, tá, essa aula aqui, ó, a aula mais extensa da geometria espacial, a mais, vamos dizer, complicadinha, comparada com as demais que você está vendo ou que você verá. Legal, meus amigos? No próximo encontro, nosso bate-bola será sobre o cilindro reto. Valeu, meus queridos. A todos aí um bom estudo, felicidades e até a próxima.